Atropelo, tá, gente? O Bahia foi avassalador do primeiro ao último segundo de jogo. O atropelo foi tão grande que o árbitro deu 3 minutos de acréscimos para terminar a partida já no segundo tempo. Só que quando bateu 45, ele pega a bola e fala: acabou essa porcaria, já deu, né? Pelo amor de Deus. O atropelo já foi gigantesco. Desde o primeiro segundo de jogo, o Bahia já começou a se impor, o Bahia já começou a controlar a posse de bola, o Bahia já começou a empilhar finalizações, criar chances claras. Com 2 minutos já tinha uma chance clara de gol. Puga meteu uma bola na trave. Com 4 minutos é goleiro tendo que fazer boa defesa. Com 6 minutos é zagueiro tirando bola em cima da linha praticamente. E o Bahia vai construindo as chances ao natural. Vai empilhando oportunidades, empilhando finalizações e gols também ao natural, né, gente? E assim, coitado do Barcelona de Ilhéus. Eu imagino a preleção do treinador antes de começar o jogo, depois de ver a escalação. Ele antes dessa escalação, né? Pô, tomara que seja Jota, ele rezando aqui, né? Tomara que seja Jota, Cauê Furque, Juan Pablo, Del. Porra, o Iago Borducci na lateral esquerda, na zaga um Gabriel Xavier, Fred na lateral direita e tal. E rezando para que isso acontecesse, né? Pois bem. Aí Rogério Ceni coloca Ronaldo, que falhou hoje de forma grotesca no gol. O Bahia só tomou um gol hoje, gente, porque Ronaldo tomou um frangaço daqueles pra você emoldurar e depois tacar fogo, porque foi ridículo. Gilberto na lateral direita, David Duarte, Mingo e Juba. É o quinteto titular do Bahia, que deve começar aí os principais jogos na temporada, que deve começar o Bavi no próximo final de semana, que deve começar o jogo contra o Corinthians na estreia da Série A também. Aí você vai para meiuca, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. O trio de meio campo que está acostumado a jogar aí nas últimas 2 temporadas. Ademir na ponta direita, o melhor em campo hoje, fez gol, deu assistências. Eric Puga de ponta esquerda e de centroavante, o William José. Óbvio que podemos ter alguma variação aí, né? Lógico, nessa escalação. Um Roman Gomes pode pegar a vaga de Gilberto com o desenrolar da temporada, mas na média, o Bahia titular dessa próxima temporada deve ser o mesmo Bahia da última temporada, com incrementos ali no banco de reservas. E detalhe ao planejamento de Rogério Ceni, né? E do Grupo City aí para esse início de temporada. Eu achei um planejamento fantástico e impecável. O Bahia no primeiro jogo começou com a mescla, né? De profissionais barra base, mas tinha muito mais jogadores da base no elenco, nos mais de 20 jogadores relacionados para a partida, do que jogadores do profissional. Era meio que um 70-30, 65-35, 75-25 aí, repleto de jogadores da base e o menor percentual de jogadores do profissional, né? Tinha ali um Gabriel Xavier, tinha ali um João Paulo no gol, tinha um Iago Borducci, aí no banco de reservas tinha um Kaique, beleza, mas na média tinha o Rodrigo Nestor, Michel Araújo, mas na média era 75-25, vai. Os jogos vão passando, o Campeonato Baiano é um campeonato de tiro curto, né? São 9 jogos na primeira fase, um jogo na segunda fase, que é a semifinal, e um jogo na terceira fase, que já é a final. Eu não gostei desse regulamento particularmente, deveria ter pelo menos 2 jogos na final. Imagina aí um Bavi decidir de um jogo só. Pra mim é ridículo, tá? Até porque Bavi tem que ser jogo de volta, irmão. Um no Barradão e um na Fonte Nova. Beleza. Voltando. E aí o desenrolar das rodadas vão passando e o Bahia vai diminuindo o percentual de garotos da base e subindo o percentual de jogadores do profissional. Por quê? Porque o Bahia, nos próximos dias, vai ter um Bavi e vai ter que ter um mínimo de ritmo de jogo para esses jogadores. Não só dos titulares, um Everton Ribeiro, um Jean Lucas, um Caio Alexandre, mas também os jogadores do banco. Um Cauli, um Rodrigo Nestor, o próprio Michel Araújo, um Iago Borducci, um Canu e companhia. Tem que ter um mínimo de ritmo de jogo para já começar a ganhar o Bavi, ponto, meu irmão. Ah, mas veja só, é o jogo que vale 3 pontos na fase de grupos, meu irmão. Ganhar Bavi aí pro torcedor do Bahia e do Vitória é um campeonato à parte, é espetacular, porra. É a cereja do bolo, irmão. Não tem muito pra onde correr. É doce, cai doce na boca. Perder um Bavi, independente do contexto, se vai com a base sub-20, profissional, 3 pontos, nada, amistoso, porrinha, pau ímpar, dama, ninguém quer perder, irmão. E aí o Bahia já vai ter um ritmo de jogo interessante para pegar o Vitória e o Corinthians, tá? Seja com o time ali mais mesclado ou com o time 100% titular já. Aí depois volta a jogar no Campeonato Baiano contra o Porto. E aqui já deve voltar a colocar um pouco mais a base, né? E aí depois tem Fluminense, aí volta a jogar contra a Juazeirense, tem o Vasco e fica naquela alternância, né? Baiano, Série A, e aí depois começa a fase de pré-libertadores. Então assim, o planejamento do Bahia de certo modo acabou dando ritmo de jogo para todo mundo, diante da circunstância, lógico, para cada
tipo de jogador, para cada grau hierárquico ali, vamos dizer assim, na cadeia alimentar de cada jogador. Lógico que os profissionais teriam uma minutagem menor aí do que os garotos da base, dos titulares, né? Até porque, naturalmente, eles vão ter que descansar um pouco mais, porque vem da temporada mais desgastante e tal. Então, natural que tudo isso aconteça e tem que dar mais oportunidade sim nesse início aí para os garotos da base do Bahia. Bom, diante de toda essa introdução, Bahia venceu 5-1, chegou a 12 pontos, abriu 5 aí para o vice-líder, que é o próprio Barcelona de Ilhéus. Detalhe que o Barcelona de Ilhéus não tinha sofrido um gol no campeonato aí em 3 jogos. No quarto, já tomou 5 gols. Saldo de -1. Surreal, né? O saldo do Barcelona era de 4, agora já é de -1. Aliás, foi mal. Agora já o saldo era de 3, agora já passou a ser de -1. Bom, porque o saldo de gols hoje foi -4 para o Barcelona de Ilhéus, tá? O Porto vem em terceiro com 5, a Juazeirense vem em quarto com 4 pontos, Galícia em quinto com 3, o Vitória aparece na sexta colocação com 3 pontos também, 3 empates em 3 jogos. Se vencer hoje contra a Juazeirense, eu tô gravando um vídeo aqui de madrugada, tá? Vai chegar a 6 pontos e já pode entrar sim no G4. Em terceiro ou em quarto lugar, o Vitória já pode aí figurar entre os 4 melhores colocados na primeira fase do Campeonato Baiano. Bom, meus amigos, sobre o jogo, eu posso começar de trás para frente? Eu vou começar de trás para frente, tá? Em tela aqui para vocês, a pichotada bizarra de Ronaldo. Eu tô gravando esse vídeo aqui de madrugada porque eu não assisti o jogo na íntegra, tá? Na íntegra, quando eu falo, é no ao vivo, né? Eu só assisti depois que terminou o jogo. E aí eu botei o jogo na velocidade 2x e acompanhei a partida inteira. Então tenho uma noção 100% do que aconteceu na partida. Por isso que eu estou gravando esse vídeo e soltando ele de 1h da manhã, tá? Bom, a única chegada de perigo do Barcelona de Ilhéus foi essa até o primeiro gol. O jogo estava 3-0 e Ronaldo entregou esse gol de forma inacreditável, pô. Isso aqui é aquele frangaço, aço e inadmissível. Beleza, que ele estava muito frio. O time do Barcelona de Ilhéus não tinha chegado nenhuma vez com perigo até esse lance aí para exigir Ronaldo fazer grandes defesas ou algo do tipo. Tava muito frio no jogo muito controlado. O Bahia não sofria defensivamente, só dava Bahia. A posse de bola do Bahia no campo de ataque. Ronaldo tava querendo participar do jogo, só que participou da pior forma possível, né? Entregando a rapadura aí de forma bizarra. Mas a torcida do Bahia incentivou e apoiou ele depois desse gol bizarro que ele tomou. Dito isso, ele até se redimiu na reta final do segundo tempo. O Barcelona chegou com perigo, mais uma vez, as 2 vezes que chegou, né? A segunda foi já na reta final, o jogo já estava 4-1 ou 5-1, e Ronaldo fez uma defesa de ponta de dedos. Um mini milagre, tá? Porque foi cara a cara e um chute no canto. Ele fez uma defesa de ponta de dedos com o pé, inclusive. Defesaça. Se redimiu desse frangaço? De certo modo, né? Mas o torcedor do Baiano tem confiança, né? Não tem um dia de paz com um goleiro que, mesmo quando tá tudo tranquilo, o goleiro vai lá para amedrontar e bater na porta. Se não contratar goleiro não vai ganhar nada. João Paulo pode assumir a titularidade aí, bancar durante toda a temporada, bancar Ronaldo, não dá para ter confiança, né, em João Paulo assim 100%. Ele vai ser esse baita de um goleiro pro Bahia e que vai mudar o sarrafo e que vai garantir título ou algo do tipo. Não dá para ter certeza e convicção nenhuma nisso. Mas é uma opção no banco de reservas, né? Nesse momento. Acho que o Bahia deveria continuar no mercado aí atento à possibilidade para contratar um goleiro que o Bahia está precisando. E acho que esse gol pode até ter feito bem para o próprio Bahia e para os torcedores, para dar um recado mais uma vez para o Grupo City. Contrata goleiro, tá? Porque se não contratar não vai ganhar nada. Beleza, vamos para os gols, tá? O vídeo aqui do Bahia publicado pela TV Bahia foi um vídeo de 2 minutos e 19. Se o Bahia quisesse colocar os melhores momentos, seria uma boa também. Só que aí o vídeo teria 10 minutos, porque o Bahia empilhou chances claras. A cada 4 ou 5 minutos tinha uma boa chance que o Bahia criava. Foram umas 15 ao todo, tá? 5-0 é um placar mentiroso. Primeira característica, tá? O primeiro gol do Bahia foi marcado por Juba. E se você analisar a partida, Juba a todo momento estava caindo muito como uma espécie de segundo volante / terceiro homem de meio campo central, quando o Bahia tem essa posse no último terço de campo. E foi assim durante toda a partida praticamente. Lá atrás era David Duarte e Mingo. Juba ultrapassava como uma espécie de meia atacante ou terceiro volante. Caio Alexandre circulando um pouco mais pelo canto direito. Gilberto e Ademir pela ponta direita. Sempre ali o jogo fluindo muito pelos dois, tá? Por Gilberto e Ademir. Não é até que os dois participaram muito dos gols. Everton Ribeiro flutuando ali mais pela direita do que pela esquerda, mas caindo muito ali próximo da meia-lua. Aí na esquerda vinha
Eric Puga e um pouco mais centralizado Ademir e Jean Lucas atacando espaço também pela ponta esquerda, tá? Então assim, era um Bahia com muita imposição no campo de ataque desde o primeiro minuto de jogo praticamente, e um dos gols da partida sai com passe de Gilberto, passe de Ademir, ultrapassagem de Gilberto e Juba recebe ali a sobra de uma tentativa de cabeçada de William José para finalizar a bola no cantinho e o Bahia abriu o placar rapidamente ali no início do primeiro tempo ainda, tá? Demorou muito para sair esse gol, na verdade. O Bahia criou muitas chances até que conseguiu fazer 1 a 0. Boa jogada construída de pé em pé e o posicionamento de Juba foi esse aí na maior parte do tempo. Atacando o espaço, figurando ali próximo da meia-lua. Não era nem como um ponta esquerda, né? Era mais como um meia atacante. Isso é curioso, porque normalmente o lateral esquerdo muito ofensivo, ele ataca como um ponta esquerda, né? Nesse caso do Bahia com o Rogério Ceni, Juba tá mais trabalhado ali para jogar um pouco mais centralizado, para atacar o espaço como uma espécie de Everton Ribeiro 2.0. Bom, jogada do Bahia agora construída pela esquerda, uma das pouquíssimas jogadas do Bahia construída pela esquerda, tá? Eric Puga recebe o passe aqui por dentro de Caio Alexandre e cruza a bola para Everton Ribeiro de cabeça. Ele é baixinho, mas sabe cabecear também. Fazer o 2 a 0 para o Bahia e praticamente já liquidando o jogo, né? O domínio do Bahia aí já era absoluto e total. Belíssimo passe de Puga, belíssimo ultrapassagem de Everton Ribeiro. 2 a 0 Bahia, basicamente já matando o jogo, né? E por incrível que pareça, o 3 a 0 só sai no segundo tempo. Tipo assim, o placar e o enredo do jogo, a forma como os gols foram sendo construídos, demorou muito. Esse 5 a 1 poderia ser construído no primeiro tempo. Eu vou tirar um do Barcelona porque o Barcelona não chegou nenhuma vez, tá, no primeiro tempo. Então não tem nem o que pontuar nada ofensivamente do Barcelona, nem nada defensivamente do Bahia negativamente. Não tem o que avaliar. O Barcelona não chegou, o Bahia conseguiu recompor muito bem na marcação na maior parte do tempo. Mais a jogada pela direita, Gilberto tabela aqui com o Ademir, ele solta o passe para Everton Ribeiro, que foi maestro em campo mais uma vez, e o Bahia dando passe de letra, de calcanhar, e aí Caio Alexandre dá o passe para Jean Lucas, ele dá em Gilberto, Gilberto cruza para trás, e William José na sobra ali do bate e rebate faz o 3 a 0. Everton Ribeiro maestro, tá? Assim, o melhor campo foi dado para Ademir justamente pelo número de participações em gols na partida. Fez gol e deu assistência, tá correto também. Eu não discordo não, mas assim, Everton Ribeiro eu colocaria como top 2. Fez uma grande partida hoje mais uma vez, maestra no meio-campo, distribuindo o jogo, dando passe profundidade, quebrando linha e tudo mais. Mas a jogada construída pelo canto direito. Agora Gilberto recebe o passe no fundo, cruza para trás e Ademir faz o 3 a. Já perdi as contas, tá? Acho que já é 4 a 0, né? Depois o Bahia, aliás, já era o 4 a 1, né? Porque o Bahia tinha sofrido 3 a 1. Agora uma das poucas jogadas construídas pela esquerda, Puga solta o passe para Caio Alexandre, que de forma muito inteligente e astuciosa soltou o passe aqui em profundidade, ó. Esse passe não foi um passe errado que acabou gerando um bolão, não. Primeiro, ele gira o corpo, né? Para analisar aqui esse movimento corporal de Caio Alexandre. Ele induziu a marcação como se ele fosse recuar a bola aqui. Mas ele não recua. Aí ele corta, puxa a bola para trás. E ele percebe Jean Lucas aqui para atacar o espaço. Ele percebe. Não é à toa que ele desse passe em profundidade e pegou toda a defesa do Barcelona de Ilhéus desprevenida. Até Juba pede o passe, né? Juba tá pedindo passe. Manda, manda, manda. Pois bem, mas o passe pegou até Juba desprevenido e Juba pensou que essa bola ia sair. Olha a Juba aqui, ó. Juba pensou que essa bola ia sair. Juba pensou que o Alexandre tinha errado o passe, mas não. Foi um passe intencional para Jean Lucas atacar o espaço pelo canto esquerdo e cruzar uma bola para trás. E aí Ademir meteu uma meio voleio, meia bicicleta, ou sei lá o que, e faz o 5 a 1 para o Bahia para sacramentar o placar e o jogo como um todo, tá? Bom, os garotos da base aí, Cauê Furkin, David Martins, entraram muito bem no jogo também, não tenho que se contestar nada não. Cara, grande atuação do Bahia, todo mundo jogou bem, Caio Alexandre, Jean Lucas, mas os destaques mesmos foram Everton Ribeiro, Ademir e Gilberto. Acho que esses foram os grandes destaques. Aí depois você pontua Puga, você pontua o próprio Caio Alexandre, que fez um grande jogo hoje também, sem dúvidas, não dá para deixar de pontuar. Juba fez um bonito gol também, participou bem do jogo, mas é isso, tá? E Ronaldo fica como o único ponto negativo vai para Ronaldo, porque ele falhou de forma grotesca, mas depois fez uma grande defesa, meio que se redimiu, né? Bom, é isso, meus amigos. Agora o bicho vai começar a pegar. Agora é Bavi. Vamos ver, né? O Bahia tá muito mais pronto do que o Vitória.
para vencer o jogo. Sendo no Barradão, na Fonte Nova, em Júpiter, Marte, Saturno, o Bahia tá mais pronto do que o Vitória. Bom, tá com mais ritmo de jogo, vem jogando melhor, tem mais time. Vamos ver se vai confirmar isso no campo ou não. Bavi é um campeonato à parte. Não dá para cravar nada. Valeu, gente. Aquele abraço.